A faxineira atendeu uma ligação em alemão, bem na frente do milionário. Ele parou, sem acreditar no que estava ouvindo. Uma simples funcionária, falando o idioma com perfeição. Os corredores ficaram em silêncio, os olhares curiosos, mas ninguém imaginava que no dia seguinte a vida dela mudaria para sempre. O relógio da recepção marcava 8h40 quando o som dos saltos apressados ecoou pelo saguão principal da Dornelles Corp, uma das empresas mais respeitadas do país. O chão de mármore refletia o brilho frio das luzes, e o ar cheirava a café recém-passado, misturado ao perfume caro dos executivos que cruzavam de um lado a outro. Entre eles, quase invisível, estava Alice, a faxineira. Uniforme cinza, cabelos presos num coque simples e mãos ainda úmidas do desinfetante. Limpava o corredor do andar executivo com a agilidade de quem já sabia que ali ninguém esperava tropeçar numa vassoura fora do lugar. Do outro lado do corredor, as portas do elevador se abriram. O CEO Caio Dornelles saiu cercado por 2 assessores e um grupo de investidores estrangeiros. Terno impecável, expressão impaciente e olhar calculado. Era conhecido por sua inteligência e frieza, e por nunca notar quem limpava o chão onde ele pisava. Alice, como sempre, recuou discretamente, encostando o carrinho de limpeza na parede. Caio passou sem sequer desviar o olhar, concentrado na conversa em inglês com os investidores. A língua estrangeira fluía entre risadas contidas e números milionários. O corredor se esvaziou. Alice respirou aliviada e voltou ao trabalho. Foi então que o celular dela tocou. Um som simples, destoando completamente do silêncio elegante do ambiente. Ela olhou ao redor nervosa e atendeu em alemão, baixando a voz. A voz do outro lado respondeu algo rápido. E sem perceber, Alice começou a falar em alemão fluente. As palavras saíam com naturalidade, suaves, firmes, quase musicais. Ela não notou que no fim do corredor, Caio havia voltado. Tinha esquecido uma pasta na mesa de reunião e, ao retornar, parou. Por um instante, o homem que comandava centenas de funcionários apenas ficou parado, observando aquela cena improvável. A faxineira simples, com o crachá torto, falando alemão com uma entonação perfeita. O segurança ao lado também parou, confuso. Alice se virou, percebendo os olhares. Seu rosto empalideceu. "Me desculpe, Sr. Caio", disse em português, desligando o telefone e abaixando a cabeça. Era uma ligação pessoal, não vai se repetir. Caio a observou em silêncio. Por um segundo, não parecia saber o que dizer. "Você fala alemão?" Perguntou num tom entre a surpresa e a incredulidade. Ela respirou fundo, tentando esconder o nervosismo. "Um pouco, senhor. Um pouco." Ele franziu o senho. "O que eu acabei de ouvir não foi um pouco." Alice baixou os olhos. "Morei lá há muitos anos." Caio ficou em silêncio. Os assessores trocaram olhares curiosos. "Interessante", murmurou o milionário, quase para si mesmo. "Continue o seu trabalho." Ele pegou a pasta e foi embora. Mas seu olhar ainda ficou sobre ela, pesado, curioso, quase desconcertado. Quando o elevador se fechou, Alice respirou aliviada. As mãos tremiam. Ela encostou-se ao carrinho de limpeza e suspirou. Enquanto o som do elevador desaparecia, o que ela não sabia é que naquele momento, o homem mais poderoso daquele prédio não conseguia parar de pensar nela. Não por piedade, mas por algo mais profundo. A estranha sensação de que aquela mulher simples escondia um passado que ninguém ali imaginava. Naquela manhã, o episódio da ligação da faxineira correu pelos corredores da Dornelles Corp como um sussurro curioso. Em poucos minutos todos sabiam. A Alice, a faxineira, fala alemão. Alguns riam da ideia, outros fingiam surpresa, mas a maioria comentava com aquele tom disfarçado de ironia entre a curiosidade e o preconceito. "Deve ter aprendido vendo o filme", diziam.
Ou decorou 2 frases para parecer chique. Alice fingia não ouvir, continuava passando o pano nas janelas e limpando as salas com o mesmo cuidado de sempre. Por dentro, no entanto, o estômago embrulhava. Ela sabia como aquele tipo de atenção era perigosa, o tipo de olhar que não busca entender, apenas julgar. No andar mais alto, Caio Dornelles revisava relatórios na sala de vidro, mas pela primeira vez em muito tempo não conseguia se concentrar. A imagem daquela mulher simples falando outro idioma com tanta naturalidade não saía da cabeça dele. Aquilo o incomodava, não porque fosse errado, mas porque o desafiava, e Caio não gostava de ser desafiado. Chamou Eduarda, sua assistente. Quero que me diga tudo sobre a funcionária de limpeza chamada Alice. Alice? A da manutenção? Sim. Eduarda hesitou. Senhor, tem certeza? Eu pedi informações, não opinião, respondeu ele frio. Minutos depois, o relatório estava sobre a mesa. Idade, 36 anos, viúva. Trabalha há 2 anos na empresa terceirizada de limpeza. Tem uma filha de 8 anos. Endereço simples, Zona Norte, e uma observação escrita à mão pela supervisora. Profissional exemplar. Fala muito pouco, mas é eficiente e gentil. Às vezes sai mais tarde, ajudando colegas sem receber hora extra. Caio leu em silêncio. Depois perguntou. Ela tem algum tipo de formação? Apenas o ensino médio completo. Pelo menos é o que consta no sistema. Caio encostou-se na cadeira pensativo. A mente dele, acostumada a decifrar números e negócios, agora tentava decifrar uma pessoa. Mais tarde, no fim do expediente, cruzou novamente com Alice no corredor. Ela estava guardando os produtos no armário quando o viu se aproximar. Senhor Caio, boa tarde. Ele parou diante dela. Os dois ficaram frente a frente com o corredor vazio. Por um instante, só se ouvia o som do ar-condicionado e o tilintar distante do elevador. Boa tarde, respondeu ele, observando-a de cima a baixo, com a postura de quem tenta entender algo que foge da lógica. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos, senhor. E antes disso? Alice hesitou. Trabalhava como professora particular. Professora. Ele arqueou a sobrancelha. De quê? De línguas. Línguas. A palavra ficou pairando no ar. Alice abaixou o olhar. Mas depois que meu marido faleceu, eu precisei, enfim, mudar de vida. Ela forçou um pequeno sorriso sem graça. Faxina é o que eu consegui. Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia medir as palavras. A senhora tem boa dicção, uma postura correta. É incomum encontrar isso por aqui. Alice respondeu com humildade. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, senhor. Ele apenas assentiu. Mas enquanto ela voltava ao trabalho, seus olhos permaneceram nela. Não era compaixão, era desconcerto. Naquela noite, Caio chegou em casa mais tarde do que o habitual. O apartamento amplo e silencioso, decorado com obras frias e caras, parecia ainda mais vazio. Ele abriu o laptop, mas não conseguiu continuar o relatório que revisava. Em vez disso, procurou discretamente o nome dela no sistema de segurança da empresa. Lá estava, Alice Moreira, funcionária de limpeza do 3º andar. Nenhum registro de advertência, nenhum atraso, nenhum erro. Mas algo chamou a atenção dele. Um documento arquivado no sistema da terceirizada. Certificado de proficiência em língua alemã. Universidade de Munique. Ele ampliou a tela, como se os olhos não acreditassem. Era legítimo. Assinado, carimbado. 10 anos atrás. Caio ficou olhando para aquele arquivo por longos segundos, sem piscar. Sentiu algo estranho. Não raiva, nem surpresa, mas uma admiração silenciosa, quase incômoda. Fechou o laptop e se levantou. O reflexo dele no vidro parecia o de outro homem.
Pela primeira vez, questionou o próprio olhar. Quantas pessoas ele já tinha ignorado? Quantas histórias havia deixado de enxergar porque estavam atrás de um uniforme? No dia seguinte, o destino voltaria a colocar Alice diante dele. Mas dessa vez não seria por acaso. O sol mal tinha passado das 9 quando a Dornelles Corp mergulhou no caos. No saguão principal, assessores corriam de um lado a outro, ajustando pastas, carregando computadores, checando o sistema de som e as telas de projeção. Era o dia da reunião com um grupo de investidores alemães, um dos contratos mais importantes do ano. O clima era tenso. Caio Dornelles, sempre impecável, observava tudo da porta da sala de conferências, com a postura rígida de quem não admite erros. O único problema é que o tradutor ainda não havia chegado. "Onde está o tradutor, pelo amor de Deus?" gritou um dos diretores. "A reunião começa em 15 minutos. O trânsito está parado, senhor", respondeu uma funcionária aflita. "Ele disse que está a caminho." Caio respirou fundo, controlando a irritação. A caminho não paga prejuízo. Do outro lado do corredor, Alice encerava o chão próximo à recepção. Carregava o balde e a vassoura com cuidado, tentando não atrapalhar o movimento. Mas mesmo assim, sentia os olhares impacientes das pessoas que passavam. Ela sabia, em momentos de tensão, gente como ela era sempre a primeira a ser ignorada ou dispensada. Foi então que uma das recepcionistas, desesperada, correu até ela. "Alice, o senhor Caio está te chamando na sala de reuniões." Alice se assustou. "Eu? Tem certeza?" "Absoluta. Ele pediu você." Agora. As pernas dela pareceram perder força. Com o coração disparado, limpou as mãos no avental e caminhou rápido, sem entender o motivo. Ao se aproximar da sala, viu dezenas de pessoas. Homens de terno, mulheres elegantes, slides no telão, copos de água alinhados. Era outro mundo. Caio estava em pé, de costas para a porta. Quando se virou, seus olhos a encontraram. "Alice", disse calmo, "preciso de um favor." Ela assentiu, nervosa. Claro, senhor." "O tradutor não chegou e a reunião precisa começar. Quero que você fique aqui e traduza, pelo menos até ele aparecer." Alice sentiu o estômago revirar. "Eu não sei." "Você fala alemão", interrompeu Caio direto. "Eu vi. Agora é a hora de mostrar que isso não era coincidência." O silêncio caiu sobre a sala. Alguns executivos trocaram olhares surpresos, outros riram discretamente. Uma faxineira. Ninguém ousou dizer em voz alta, mas o ar estava carregado de desconfiança. Alice sentiu o coração bater no peito como um tambor. Olhou para as próprias mãos, ainda com cheiro de desinfetante, e quis recuar, mas algo dentro dela, talvez o mesmo orgulho que a fazia erguer a cabeça todos os dias, a impediu. Respirou fundo e assentiu. "Tudo bem, senhor. Eu posso tentar." Ela se posicionou discretamente ao lado da mesa. Os investidores alemães a observaram com curiosidade, trocando algumas palavras entre si. Um deles, o mais velho, perguntou algo a Caio, e Alice traduziu sem hesitar. "Ele quer saber se a reunião vai começar no horário ou se preferimos reagendar." Caio arregalou levemente os olhos. "Diga a ele que vai começar agora." Ela traduziu com fluidez. A voz dela preencheu a sala, serena, confiante, diferente de tudo o que Caio esperava ouvir. Poucos minutos depois, todos os investidores chegaram. Homens altos, elegantes, com pastas pretas e expressões sérias. O aperto de mãos foi rápido e o clima gelado. O líder do grupo cumprimentou Caio e disse algo em tom formal. Alice ouviu com atenção e traduziu com clareza. "Ele agradece o convite e diz que espera que o encontro seja produtivo." Caio assentiu. "Diga a ele que será." E ela traduziu novamente, a voz segura, sem gaguejar, sem hesitar. A tensão começou a se dissolver.
Enquanto Caio apresentava os gráficos e projeções no telão, Alice acompanhava cada frase, traduzindo com precisão e calma. Ela explicava termos técnicos, adaptava expressões idiomáticas e fazia tudo com uma naturalidade que deixava a sala em silêncio. A certa altura, um dos investidores fez uma pergunta complexa sobre sustentabilidade e impacto ambiental dos projetos. Alice respirou fundo, ouviu com atenção e traduziu sem errar uma sílaba. As palavras fluíam como música. Era como se ela tivesse nascido para aquilo. Caio, ao lado, apenas observava. No início, desconfiado. Depois, surpreso. E, aos poucos, admirado. Os executivos se entreolhavam, visivelmente impressionados. Ninguém mais ria, ninguém mais duvidava. Eles acenavam positivamente, encantados com a precisão da fala. No meio da apresentação, a porta se abriu. O tradutor oficial, ofegante e envergonhado, apareceu com a pasta na mão. Senhor Caio, 1000 desculpas pelo atraso. Pode ir embora, interrompeu Caio, sem sequer olhar para ele. Já não precisamos de você. O homem ficou parado, atônito. Alice, por outro lado, manteve-se firme, traduzindo a última fala do investidor sem sequer se distrair. Quando a reunião terminou, houve aplausos. Os alemães se levantaram, apertaram a mão de Caio, sorriram para Alice e disseram algo que, mesmo sem tradução, todos entenderam. Respeito. Ela agradeceu com um leve aceno. Não havia orgulho em seu gesto, apenas serenidade, a de quem, por um breve instante, foi vista pelo que realmente é. Os investidores foram embora satisfeitos. Os diretores, um a um, saíram murmurando elogios. Um deles disse, sua tradutora é excelente, fala com alma. Alice sorriu timidamente. Caio respondeu apenas com um leve aceno, mas o olhar dele dizia tudo. Caio ficou por último, em pé, observando-a recolher os copos e papéis da mesa como se nada tivesse acontecido. Por que faz isso? Perguntou ele, sem conseguir conter a curiosidade. Alice o olhou, surpresa. Fazer o quê, senhor? Fingir que nada mudou. Ela sorriu com leveza. Porque nada mudou. Amanhã o chão vai continuar precisando ser limpo. Caio a observou por alguns segundos. O modo como ela disse aquilo, sem amargura, sem ironia, o desarmou completamente. Mas você... Ele começou tentando encontrar as palavras. Você poderia estar em qualquer lugar. E estou, respondeu ela serena, no lugar que a vida me colocou por enquanto. Houve um silêncio breve. Depois, ela se virou para sair, levando o balde e o pano como se carregasse medalhas invisíveis. Caio ficou parado, imóvel, até que ela desapareceu no corredor. Naquela noite, já em seu apartamento, o eco das palavras dela não o deixava em paz. No lugar que a vida me colocou por enquanto. Ele abriu o laptop e buscou novamente o registro dela no sistema da empresa. O certificado de proficiência, o histórico limpo, as avaliações perfeitas. Mas ao ler aquilo outra vez, sentiu uma pontada incômoda de vergonha. Quantas vezes ele já havia olhado para pessoas como Alice e não visto nada além de um uniforme. No dia seguinte, o clima na empresa era outro. Todos comentavam sobre a reunião, e pela primeira vez o nome de uma faxineira ecoava nos corredores com admiração. Alice, no entanto, mantinha o mesmo ritmo de sempre. Varria, limpava, organizava, como se aquele dia tivesse sido apenas mais um. Mas quando passou em frente à sala de Caio, ele a chamou. Alice, entre 1 minuto, por favor. Ela entrou com passos cautelosos. Sim, senhor. Caio abriu uma pasta sobre a mesa e empurrou um envelope em sua direção. O bônus da reunião de ontem. Alice ficou sem saber o que dizer. Senhor, eu não fiz por dinheiro. Eu sei, interrompeu ele. Mas eu fiz questão. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas. Obrigada, senhor. Caio a olhou nos olhos. Alice, ontem você salvou um contrato de milhões. Mas o mais importante,
é que me fez enxergar algo que eu não via há muito tempo. Ela manteve o olhar firme. O quê? Que talento não usa uniforme? Alice sorriu, com lágrimas contidas. Abaixou a cabeça em respeito e saiu da sala. Mas antes de atravessar a porta, virou-se e disse com voz baixa: "E respeito, senhor, também não se ensina nas faculdades." A porta se fechou. E pela primeira vez em anos, Caio Dornelles sorriu sozinho. A notícia da reunião se espalhou pela empresa como um vento insistente. Em cada corredor, em cada pausa para o café, havia alguém repetindo a mesma frase. A faxineira traduziu a reunião toda, e em alemão. No início, ninguém acreditava. Depois, começaram as versões. Uns diziam que ela tinha estudado fora, outros que era casada com estrangeiro. Mas no fundo, ninguém sabia de nada. E entre todos esses rumores, Alice apenas continuava. Limpava as mesas, trocava os sacos de lixo, regava as plantas. Cumpria suas tarefas com o mesmo silêncio de sempre, mesmo sabendo que agora, onde quer que passasse, havia olhos sobre ela. Na tarde seguinte, Caio Dornelles desceu sozinho até o andar térreo. Não era algo que costumasse fazer. O elevador parecia mais lento do que nunca, e no reflexo espelhado das portas, ele viu um rosto que mal reconheceu. O de um homem tentando entender por que uma mulher simples mexera tanto com seus pensamentos. Quando as portas se abriram, o cheiro de produtos de limpeza o atingiu. Alice estava ali, ajoelhada no chão, limpando o rodapé de vidro de uma divisória. Ela se levantou ao perceber a sombra dele. "Senhor Caio..." "Não precisa parar", disse ele, mantendo o tom firme. "Só quero conversar." Alice largou o pano devagar. "Claro, senhor." Caio olhou em volta. O saguão estava vazio. "Ontem, depois da reunião, fiquei pensando no que você disse." Ela pareceu surpresa. "Eu disse tanta coisa. No lugar que a vida me colocou por enquanto." Ele repetiu as palavras quase como quem as saboreia. Não consegui tirar essa frase da cabeça. Alice baixou o olhar envergonhada. "É só uma forma de dizer que a gente faz o que precisa, senhor." "E o que você fazia antes de precisar?" Houve um pequeno silêncio. Alice respirou fundo. "Eu dava aulas particulares de idiomas. Morei alguns anos na Alemanha e foi lá que comecei a ensinar português para estrangeiros. Depois, quando voltei ao Brasil, continuei dando aulas. Tinha alunos fixos, trabalhava de casa, até meu marido ficar doente." Ela fez uma pausa. "O tratamento foi caro, e depois que ele se foi, eu só precisava de um trabalho que me deixasse em pé." Caio a observava com atenção. "Ele também era professor?" "Engenheiro", respondeu ela, com um sorriso leve e distante. "Mas amava música. Tocava piano todas as noites, até o corpo não aguentar mais." O silêncio se instalou entre os dois, pesado e humano. Caio olhou para o chão brilhante e sentiu algo que há muito não sentia: empatia. "E a sua filha?" perguntou com cuidado. "O relatório dizia que você tem uma menina." Alice assentiu. "A Lara, 8 anos. É a razão de eu estar de pé todo dia." Ela se abaixou, pegou o balde e continuou sem perder a serenidade. "Eu não queria que ela crescesse achando que a vida da gente é feita só de quedas. Por isso, mesmo limpando o chão, tento mostrar que dignidade não depende de cargo." Caio ficou parado, sem saber o que responder. Ela falava com uma serenidade que o desconcertava, uma força silenciosa, diferente da arrogância que ele via nos executivos ao seu redor todos os dias. Antes que pudesse dizer algo, o rádio de comunicação dela apitou. "Alice, estão te chamando no 3º andar." Ela assentiu, apanhou o balde e o pano. "Com licença, senhor." Ele a seguiu com o olhar até o elevador. E naquele instante teve certeza. Não era apenas admiração, era aprendizado. Naquela noite, Caio chegou em casa tarde.
O apartamento luxuoso parecia mais frio do que nunca. Deixou o casaco no sofá e foi até a estante onde repousava o retrato antigo de seus pais. Seu pai, imigrante português, começara como servente de obra. Foi ele quem lhe ensinou o valor do esforço, a diferença entre mandar e liderar. Mas, de alguma forma, Caio havia esquecido disso ao longo dos anos. Sentou-se e abriu o notebook. Digitou algo no sistema interno da empresa e acessou os arquivos de RH. Não para verificar diplomas, não para medir competências, mas para ver as horas registradas de Alice. Descobriu que ela fazia turnos extras quase todos os dias, mas recusava receber pelas horas a mais. No espaço de justificativa, havia uma anotação deixada por ela mesma. Fico um pouco mais quando o turno da colega termina tarde. Ela tem um bebê pequeno. Caio respirou fundo. Aquela mulher, que o mundo fingia não ver, tinha mais generosidade do que muitos diretores do alto escalão. Ele fechou o notebook e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho de alguém que não era ele mesmo. Na manhã seguinte, a faxineira chegou mais cedo. Ainda nem havia movimento no saguão quando ouviu alguém chamá-la pelo nome. Alice. Ela se virou. Era Caio. Sem terno, apenas com uma camisa dobrada até os cotovelos e uma expressão que misturava cansaço e respeito. Senhor Caio, ontem à noite pensei em tudo o que aconteceu e percebi que o que você fez na reunião não foi apenas ajudar. Foi representar a empresa melhor do que muita gente aqui dentro. Alice sorriu timidamente. Fiz o que o momento pedia, senhor. Exato, respondeu ele. E é por isso que eu quero propor algo. Ela o olhou desconfiada. Caio estendeu um envelope. Isso é um convite formal. A partir da próxima semana, quero que você faça parte da equipe de tradução da Dornelles Corp. Cargo fixo, salário digno. Alice congelou. Senhor, eu? Sim, eu vi seu certificado no sistema. E não pedi para ver por desconfiança. Pedi para entender. Você merece mais do que um balde e um pano. Ela levou as mãos à boca, chocada. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga apenas sim. Os olhos dela marejaram. Eu aceito. Caio sorriu, pela primeira vez de forma sincera. Ótimo. Então, a partir de agora, quando eu olhar para você naquele corredor, quero que saiba, eu finalmente vejo. Alice não conseguiu conter as lágrimas. Obrigada, Sr. Caio. De verdade. Ele balançou a cabeça. Não me agradeça. A gratidão é minha. Ela se virou para sair, mas antes de atravessar a porta, disse em voz baixa. O senhor me fez lembrar do que eu mesma tinha esquecido, que ainda dá para recomeçar. Caio a observou até ela desaparecer no corredor. E por um instante, percebeu que aquela mulher havia limpado algo que ele não sabia estar sujo. O próprio coração. Naquela tarde, Eduardo entrou na sala com um sorriso. Senhor, o senhor parece diferente. E estou. Caio respondeu, sem olhar para ela. Acho que alguém finalmente me mostrou o que é liderança. Alice, arriscou a assistente sorrindo. Ele assentiu. Alice. Do outro lado do prédio, a nova tradutora revisava relatórios em uma pequena sala envidraçada. Sobre a mesa, o crachá novo brilhava sob a luz do sol. Lá fora, o som dos aspiradores de pó e passos apressados ecoava como sempre. Mas pela primeira vez, Alice sentia que fazia parte daquele lugar. Não como alguém invisível, mas como alguém reconhecida. E enquanto lia um e-mail em inglês, sorriu ao ver o remetente, Caio Dornelles. A mensagem era curta. Não há hierarquia entre o talento e a dignidade. Obrigado por me lembrar disso. Alice fechou o e-mail com os olhos marejados e percebeu que, às vezes, o maior recomeço não acontece quando o mundo te enxerga, mas quando você volta a se enxergar também.
O relógio marcava quase 6 da tarde, quando o sol começou a atravessar as janelas de vidro da Dornelles Corp, pintando o chão com tons de ouro e laranja. Era o fim de mais um dia. Mas para Alice, era o começo de uma nova vida. Ela estava sentada sozinha em uma das pequenas salas do setor de idiomas, olhando para a tela do computador com o crachá novo pendurado no pescoço. O nome Alice Moreira, tradutora bilíngue, brilhava sob a luz suave do fim de tarde. Durante horas, ela revisou documentos, traduziu e-mails, ajudou colegas que nem sabiam que uma faxineira poderia escrever melhor que muitos deles. Mas, acima de tudo, fazia o que mais amava: construir pontes entre línguas, pessoas e mundos. De vez em quando parava e observava as próprias mãos. As mesmas mãos que há poucos dias empunhavam um esfregão, agora deslizavam com firmeza sobre o teclado. E o mais curioso era que por dentro ela continuava sendo a mesma. Apenas o mundo ao redor é que finalmente começava a enxergá-la. Do outro lado da parede de vidro, Caio observava em silêncio. Não havia arrogância em seu olhar, apenas admiração. Ele lembrava da primeira vez que a vira naquele mesmo corredor, com o uniforme cinza e o crachá torto. Lembrava da voz calma em alemão, da serenidade com que ela enfrentara o preconceito disfarçado e, principalmente, das palavras que mudaram algo dentro dele. Dignidade não depende de cargo. Desde aquele dia, Caio nunca mais conseguiu olhar para o próprio prédio do mesmo modo. No final do expediente, ele foi até a sala de Alice. Ela levantou-se imediatamente. Senhor Caio, boa noite. Boa noite, Alice. Ele se aproximou devagar. Vim saber se está se adaptando ao novo cargo. Ela sorriu, discreta. Ainda me sinto meio fora do lugar. Mas é um bom tipo de desconforto. É assim que começa todo recomeço, disse ele cruzando os braços. O desconforto é o preço da mudança. Alice assentiu, refletindo. O senhor mudou também, não foi? Caio ergueu as sobrancelhas, surpreso com a franqueza. Por que diz isso? Porque agora o senhor me ouve quando eu falo. Ela sorriu de leve. E isso não é algo comum em quem está no topo. Ele soltou uma risada breve, quase tímida. Talvez eu tenha aprendido tarde demais que ouvir é mais difícil do que mandar. Alice o olhou com serenidade. Nunca é tarde, senhor. Só é tarde quando a gente para de aprender. O silêncio entre os dois foi interrompido pelo som do elevador. Os funcionários saíam às pressas, rindo, conversando, aliviados pelo fim do expediente. Mas, naquela pequena sala, o tempo parecia andar em outro ritmo. Caio deu um passo à frente. Alice, quero te contar algo. Ela esperou. Ontem, minha assistente perguntou se eu pretendia usar a história da reunião como exemplo de superação em um evento da empresa. E o senhor vai? Perguntou ela, com um sorriso curioso. Não, ele balançou a cabeça. Eu disse a ela que essa história não é sobre mim, nem sobre a empresa, é sobre você. E histórias como a sua não são para serem usadas, são para serem respeitadas. Alice ficou em silêncio, tocada. Por um instante, seus olhos marejaram. Obrigada, Sr. Caio. A voz dela saiu quase num sussurro. O senhor não imagina o quanto isso significa para mim. Imagino, sim, ele respondeu com sinceridade. Porque, de alguma forma, você me fez lembrar do homem que meu pai queria que eu fosse. A emoção pesou no ar. Ele desviou o olhar, tentando disfarçar a vulnerabilidade. Acho que, no fim das contas, não foi você que aprendeu comigo. Fui eu que aprendi com você. Alice abaixou a cabeça, emocionada. A vida é engraçada, não é? Às vezes, ela coloca a gente para limpar o chão de alguém, quando, na verdade, está limpando o coração desse alguém através da gente.
Caio a olhou fixamente. Você tem uma forma bonita de ver as coisas. Ela sorriu. É que eu precisei aprender a encontrar beleza onde ninguém mais via. Mais tarde, ao sair da empresa, Alice caminhou devagar pela calçada iluminada pelos postes. O vento leve da noite bagunçava alguns fios soltos de cabelo, e o barulho distante da cidade parecia mais suave do que de costume. Ela olhou para o céu e sorriu. Aquela não era apenas mais uma noite, era o primeiro dia de um novo capítulo. Quando chegou em casa, Lara veio correndo com o uniforme da escola e o rosto iluminado. Mãe, como foi o trabalho novo? Alice se agachou e abraçou a filha com força. Foi lindo, meu amor. A mamãe traduziu o dia inteiro. Traduzir é o que mesmo? Perguntou a menina curiosa. É ajudar pessoas que falam línguas diferentes a se entenderem. Alice sorriu. É fazer o mundo conversar. Lara riu encantada. Então você é uma fazedora de pontes. Alice riu junto. Acho que sou. Elas se abraçaram por um longo tempo. E naquele abraço cabia tudo o que Alice havia sonhado. Dignidade, recomeço e paz. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Caio ainda estava no escritório. Os andares vazios refletiam as luzes noturnas e o silêncio era quase absoluto. Ele abriu a agenda e começou a escrever algo em uma página em branco. A maior riqueza de uma empresa não está nos cofres, mas nas pessoas que limpam, traduzem e constroem cada dia com o que tem de melhor. Assinou embaixo e fechou o caderno. Era o discurso que faria na semana seguinte diante de todos os funcionários. Mas dessa vez, ele não falaria de lucros nem de metas. Falaria de humanidade. Na manhã seguinte, quando Alice chegou, encontrou um envelope sobre a mesa da nova sala. Dentro, havia um bilhete com o brasão da empresa e uma única frase escrita à mão. Para quem me ensinou que o verdadeiro sucesso é saber olhar nos olhos de quem o mundo insiste em não ver. Ela leu em silêncio com o coração apertado. Depois, dobrou o papel e guardou no bolso. Era o tipo de coisa que se leva para a vida. Ao sair para o café, cruzou com algumas antigas colegas da equipe de limpeza. Elas a cumprimentaram com sorrisos largos e abraços sinceros. Nenhuma inveja, apenas orgulho. E isso fez Alice ter certeza de que estava exatamente onde devia estar. Horas depois, durante um intervalo, Caio passou pelo corredor e a viu conversando com a equipe de manutenção. Ela ria, contava histórias, ajudava uma funcionária nova a preencher um formulário. Era a mesma Alice de sempre. Só que agora todos conseguiam enxergá-la. Caio parou, observando. O coração apertou com uma mistura de emoção e respeito. Aquele tipo de grandeza silenciosa era o que o mundo mais precisava. Quando ela o notou, sorriu e acenou. Ele retribuiu o gesto, discreto, e seguiu em frente. Mas, por dentro, algo nele sabia. Não era ele quem havia dado uma oportunidade a Alice. Era ela quem o havia dado a ele. A chance de ser um homem melhor. Alguns dias depois, uma equipe de comunicação interna da empresa quis registrar a história da funcionária que salvou uma reunião milionária. Alice recusou com elegância. Eu prefiro que as pessoas lembrem do que aconteceu, não de quem fez acontecer. O repórter insistiu. Mas é uma história inspiradora. Ela sorriu. Então que inspire, mas sem precisar de holofote. Às vezes, o brilho vem do silêncio. O jornalista desistiu, mas aquela frase correu pelos corredores, e logo todos repetiam como um lembrete. Às vezes, o brilho vem do silêncio. E foi exatamente isso que Alice deixou como marca. Uma luz discreta, mas forte o suficiente para mudar um império inteiro. Alguns meses depois, numa tarde chuvosa, ela recebeu uma ligação inesperada. Era Caio. Alice, estou indo para uma conferência internacional em Berlim. Precisamos de alguém de confiança para acompanhar a tradução.
Você aceita? Do outro lado da linha, Alice fechou os olhos, emocionada. O destino dava voltas curiosas. O país onde ela havia perdido tanto agora surgia como o lugar onde recomeçaria de verdade. Eu aceito, senhor. E quando desligou, olhou para o retrato do marido sobre a estante. Acho que você ia se orgulhar de mim hoje, amor. Um trovão ecoou lá fora e ela sorriu. A chuva batia na janela como aplausos discretos da vida. Na semana seguinte, antes de embarcar, ela passou pela empresa para se despedir. Caio a esperava no saguão, de terno e com o mesmo sorriso contido de sempre. Preparada para voltar à Alemanha? Perguntou ele. Agora sim, respondeu ela. Da primeira vez, fui para tentar sobreviver. Dessa vez, vou para viver de verdade. Eles apertaram as mãos com respeito e, por um instante, ambos souberam que aquele não era o fim de uma história. Era o começo de outra. O elevador se fechou e Alice seguiu em direção à saída. Enquanto caminhava, os refletores do teto se refletiam no piso limpo que um dia fora o espelho do seu esforço. Ela olhou para o chão, sorriu e pensou. Algumas pessoas limpam o mundo com as mãos, outras com o exemplo. E naquele instante soube. O verdadeiro poder não estava em falar outro idioma, mas em fazer o mundo entender o idioma da dignidade. E você, se estivesse no lugar de Caio Dornelles, teria parado para ouvir aquela faxineira? Ou teria deixado o preconceito falar mais alto do que a curiosidade? Quantas vezes, na pressa do dia a dia, a gente deixa de enxergar as pessoas incríveis que passam bem diante dos nossos olhos, pessoas simples, discretas, mas que carregam histórias, talentos e cicatrizes que o mundo nem imagina. Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu vou adorar ler a sua resposta. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no uniforme que ela veste, mas no brilho que ela carrega por dentro. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.